Eu sou a Andreia Filipe e hoje vou-vos trazer de novo uma grande entrevista. Não saiam do vosso lugar, vamos conhecer a Guida. Boa tarde. Abandonando em que o Rio é. Tu me segue,
são Início com o Gigante. sim, sete anos é
Bíblia Sagrada. Então, se assim podemos encontrar na Escritura, é o que nós podemos aceitar e sublinhar. Vamos cair ou vamos aceitar o mesmo conceito, porque é o conceito universal para todos os que acreditam na Bíblia e que professam o cristianismo. Certo. Então, sublinha-se que, na verdade, os anjos são seres espirituais. Agora, distingui-los como bons e maus é o que nós ainda poderemos falar mais adiante, mas sublinhamos dessa concepção. Eu li
Claro, compartilho da mesma percepção sobre o assunto, uma vez que, quando falamos da salvação, aquilo que Judas procura dizer e acaba não dizendo, acaba não relatando, estamos a falar de um estado em que o ser humano se encontrou com o Senhor Jesus e sai da posição da sua velhice ou sai da sobrecarga dos pecados e torna-se uma nova criatura, isto é tornado filho de Deus quando crê em Jesus e deve permanecer em salvação. Permanecer em salvação é citado como batalha pela fé, porque temos fé naquilo que não lemos, aquilo que vamos receber. Todo que é cristão, ele sabe que um dia verá a glória de Cristo. Então, estamos nessa fé. E aqui no caminho existem batalhas, existem guerras, existem paixões e muita coisa que pode existir. Existindo isso, o Judas, ele busca um contexto histórico daquilo que havia já acontecido, para que o presente fosse melhorado. Olha, quando o ser humano vai até a história, busca o passado, é que quer explicar algo que está acontecendo no presente, de modo a melhorar alguma coisa nesse presente, que o futuro seja diferente. Então, ele deixava claro, o Judas, que no passado houve questões de queda. Daquele estava numa posição de glória. Certo. Israel, quando estava a caminho de Canaã, estava numa posição de glória, porque Deus lhe tirara da escravidão para um sítio ou uma terra que mana leite e mel, que manasse leite e mel. Quando os anjos estavam na sua posição de glória, à luz da glória de Deus, eles estavam numa posição ideal, numa posição santa. Então, Judas, ele procura colocar essa analogia entre os cristãos salvos nessa época e com os anjos que tiveram a glória de Deus e que não conseguiram permanecer. Então, é de louvar essa percepção do colega ou do pastor aqui ao lado, porque é uma percepção aplausível. Por quê? Quando nós vemos o contexto em que Judas escreve, é o mesmo contexto que leva Pedro a escrever. E se nós formos a ver, Pedro escreve primeiro a essa passagem, ou essa epístola, e depois vem Judas para escrever. Significa que esta era uma situação conhecida no seio da igreja ou nos apóstolos. Era algo que servia de referência, pelo que Judas pode ter lido a epístola de Pedro, ou se não tiver lido, ele também tinha uma visão daquilo que havia acontecido no passado, por causa da cultura de Israel, por causa da aliança com Deus e Israel. Então, aquela toda caminhada a partir do deserto ou antes do deserto passava de geração em geração, e todos os fatos já acontecidos claramente eram passados de geração em geração, e chegamos a essa conclusão. Senhor, caro telespectador, eu creio que você está a acompanhar o debate e tudo aquilo que está sendo dito aqui. Podemos neste momento captar que Judas, tanto Judas quanto Pedro, eles faziam aqui uma admoestação aos falsos profetas, pessoas que conheciam a palavra de Deus, que estavam numa posição de superioridade e abandonaram para servir ao que não deviam. E assim esta comparação é feita a estes anjos que estão sendo mantidos em prisões perpétuas para o dia do julgamento final. Mas, pastor Chauk, quando vamos a quando vamos a Gênesis capítulo 6, podemos ir lá. Vamos fazer aqui um breve link com o Gênesis 6. A Bíblia, ela fala no versículo 4, diz assim: naqueles dias havia nefilins, ou gigantes, de acordo com a tradução, na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Geralmente, quando se pega Judas 6, faz sempre link com Gênesis. A questão que eu coloco é, estes anjos realmente tiveram estas
estas relações possuíram as filhas dos homens. Esta expressão aqui, filhos de Deus, na sua apreciação, está a referir-se a estes anjos de Judas? Com certeza. O Gênesis capítulo 6 é interessante porque vai falar sobre este ato que aconteceu dos anjos que se apaixonaram. Eu vou usar a linguagem mais compreensível. Os anjos viram as filhas dos homens e se apaixonaram. Decidiram deixar de ser anjos para poderem se unir com as filhas dos homens. E fizeram filhos. É de louvar. O ser humano é o ser mais, vou dizer, bonito, coisa mais linda que Deus fez, porque Ele fez a sua imagem e semelhança. Certo. Então, estes anjos se apaixonaram por aquilo que Deus fez. Pecaram, deixaram o uso natural deles. Isto vou tanto destes filhos que nasceram, os gigantes, os filhos dos anjos e toda a geração. Como é que Deus foi eliminar? Capítulo 6, ele encontra no meio deste povo onde haviam pessoas que nasceram dos gigantes. Havia lá um homem íntegro que não se vendeu, não cedeu o seu temor a Deus. Ele quis viver de acordo com o propósito de Deus. Como hoje, muita gente se deixa levar pelas propostas das coisas que nos aliciam, mas existe lá remanescente. Então, o capítulo 6 me alegra quando ele já vai abrir sobre a história de Noé, que é o homem íntegro. E Deus encontra este homem porque ele vai eliminar toda esta geração adulterada de filhos que já estão misturados com filhos desses anjos, desses gigantes. Então ele chama Noé, manda construir uma arca para poder eliminar a geração inteira. É isso que Deus fez. Mas aos anjos, apesar dele eliminar toda esta geração, a estes anjos em particular, ele aprisionou-lhes. Portanto, estes anjos não são preocupação pela sua atuação hoje. Elas são simplesmente uma escola para nós sabermos o que é que Deus faz com este tipo de comportamento de abandono daquilo que é o intento original de Deus para com o ser humano. Não abandone. Judas e o Pedro está a dizer que há uma condenação. Já foi Deus já decidiu a condenação para estes anjos, mas ele destruiu toda uma geração e ficou Noé. Essa é a parte do contexto do Gênesis capítulo 6. A pergunta seria: o que aconteceu com esses filhos? O que aconteceu com essas mulheres? O que aconteceu com as crianças, com os gigantes que surgiram resultante dessas relações dos anjos com os seres humanos? Deus destruiu com dilúvio. É a mesma coisa que o apóstolo Pedro vai falar em relação a Sodoma e Gomorra. Certo. Estes dois versículos, Dr. Maló, esses dois versículos têm um contexto muito profundo, porque é uma exortação para aquilo que nós estamos a viver hoje. Certo. Tanto do lado do engano espiritual, pelos falsos profetas que estão a surgir, falsos mestres que estão a surgir, assim como do lado do homem que abandona o que é o estado natural. Agrada a Deus que o homem case com uma mulher. Agrada a Deus. Agrada a Deus que haja esse casamento do homem e mulher. Porque se assim não fosse, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. E na Sodoma e Gomorra foram os homens. Em Gênesis capítulo 6 foram os anjos. Só que eles envolveram homens.
e Deus destruiu toda a humanidade e poupou a vida de Noé. Mas em Sodoma e Gomorra foram os homens, foram os seres humanos que começaram a se envolver, homem com homem, mulher com mulher. Com isto dito, amados telespectadores, Deus abomina o abandono do propósito pelo qual Ele nos criou. Você é homem, permaneça homem. Você é mulher, permaneça mulher. Porque já há uma condenação. Certo. Já há uma Muito profundo. condenação. Deus já condenou esta atitude. Muito bem. Não tem como voltar para trás. Todo homem que deixa de ser o homem e quer se fazer de mulher, por exemplo, não só Sodoma e Gomorra, vamos olhar várias manifestações de comportamentos nos seres humanos. Homem se envolvendo com animal. Ok. Orgias, por exemplo. Orgias. Isto é o que está a falar a Bíblia aqui em Judas 6. É o que está a falar o apóstolo Pedro. Está a falar de dois grandes momentos que estão a acontecer nos nossos dias, que é o abandono do natural, Estado natural. para fazer o que anjos fizeram isso. E disse, até anjos ele não poupou, acorrentou-lhes e lhes deixou na condenação eterna. Ainda vão ser julgados por causa disso. Certo. Ainda não foram julgados. E estes não são os demônios. Esses não podem preocupar-nos. Nós temos que nos preocupar. Se pudermos pensar sobre os seres espirituais que preocupam, tinham que ser potestades e principados, mas também potestades e principados têm bons, têm maus. Tem maus. Porque a palavra potestades, principados, que nós lemos na Bíblia, refere-se à força, a poder, à autoridade. Paulo vai escrever para Efésios capítulo 6 e diz que a nossa preocupação não deveria ser do outro homem. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra hostes espirituais. Agora está a falar de Lucifer e está a falar dos demônios que agitam a humanidade. Para terminar este fio de pensamento, Certo. um verdadeiro cristão nem devia se preocupar com esses demônios, Lucifer, potestades, principados. Eles já não são preocupação. Certo. Está errado o evangelho que ensina as pessoas a terem uma crença absurda sobre o poder das trevas e não ter a crença sobre o poder de Deus. Ok. Porque o apóstolo Paulo vai escrever no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 15, 16, 17, 18, 19, ele vai dizer que esses principados e potestades foram vencidos na cruz. Foram despojados. A palavra despojar significa que Deus lhes arrancou as forças e lhes expôs publicamente. A preocupação de um cristão verdadeiro é de adorar a Deus, amar a Deus, servir a Deus, prestar culto a Deus e não aos homens, e não viver com medo dos demônios, não viver com medo das potestades. Certo. Esses demônios acorrentados, esses anjos acorrentados aqui, nem são potestades. São anjos que se apaixonam. A Bíblia não fala de hierarquia para com esses anjos, mas vai falar de hierarquia quando fala até de Lucifer. E vai falar de posições altas quando vai falar dos demônios. Estes são anjos simples. Não estão na categoria de influenciar. Estão agora acorrentados. Portanto, não são nossa preocupação. No dia do juízo final, eles vão ser libertos. Ou seja, Deus vai lhes tirar da prisão em que se encontram. O que é que significa esta prisão? Significa desautorizado a funcionar. Eles não estão autorizados a funcionar agora. Eles não podem agir nem no mal nem no bem. Eles foram extinguidos do projeto da humanidade e da história divina. Nem nos céus, nem aqui na terra, eles não têm... Vamos fazer algumas perguntas de insistência em relação ao que disse. Falou aí de muita coisa
que com certeza o senhor telespectador, o nosso caríssimo telespectador, pode ter alguma curiosidade sobre o tema que está sendo debatido hoje. Escreve os seus comentários, coloque aí as suas questões para que nós possamos questionar aos nossos convidados. Hoje estamos falando sobre anjos caídos. Irmão Helder, comunga desta ideia de que estes filhos de Deus que estão aqui em Gênesis 6, versículo 4, são os mesmos que Judas fala dele no seu versículo 6? É o seguinte, nós entendemos a existência de um Criador, isso pela palavra de Deus, e que esse Criador não é um ser criado, mas é a origem da vida e tudo o que existe. Tanto os seus exércitos no céu, referindo-se aos anjos, como ao seu exército na terra, a todos que creem no nome do seu Filho Jesus Cristo. E esse Criador estabeleceu limites sobre toda a criação. Se nós quisermos entender a autoridade das ordenanças de Deus, ou do poder que Deus tem sobre o mundo, nós podemos visitar um pouco Jó 38, versículo 33, que diz, vou ler agora: sabes tu as ordenanças dos céus, ou pode dispor do domínio deles sobre a terra? Deus levantava questões a Jó, e uma delas foi procurar saber se ele tinha a noção das ordenanças do céu, de como é que Deus dirigia o mundo, do plano de Deus sobre a criação que ele fez. Mas a questão que eu estou a colocar... Sim, eu venho para aí. Eu começo assim, por quê? Porque nós estamos a dizer que temos anjos que deixaram o seu estado natural. Sim. Estavam dentro de um determinado padrão de Deus e que saíram. Então, dentro dessas ordenanças, eles transgrediram. E essa transgressão das ordenanças, então, nós vamos encontrar aliada ou complementada aqui no Gênesis 6. Por quê? Porque tem ordenanças, tem limites, aquilo que eles deverão fazer. Sim. E aquilo que foi deixado por seres humanos. É aí onde eu vinha. Existe o que é deixado para os anjos, existe o que é deixado para os seres humanos. Não obstante, quando os filhos dos homens começam a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Olha só, o texto inicia dizendo que aconteceu que os filhos dos homens, o homem no geral, os filhos dos homens, começaram a multiplicar-se. Mas coloca-se, sublinha-se um ponto muito importante, ou destaca-se algo importante, que dentro desses filhos dos homens, não estamos a falar das filhas deles. São filhos dos homens, mas encontramos aqui as filhas dos homens. Então, estes foram vistos pelos filhos de Deus. Então, para interpretarmos a palavra filhos de Deus, nós vamos ao contexto histórico, ao contexto da própria consideração dos próprios filhos de Deus. Até que ponto podem ser anjos? Se nós buscarmos no Antigo Testamento, nós buscamos que essa expressão é mais empregada para os seres celestiais, certo. Os anjos. É uma característica dada aos anjos, filhos de Deus. Então, o versículo que nos puxa, a passagem bíblica que nos puxa mais para essa percepção é o Jó 38, versículo 7. Onde que Jó estava enquanto os filhos de Deus se alegravam, cantavam quando Deus fundava o mundo. Certo. Então, é uma expressão de separação dos anjos para designá-los como filhos de Deus. Certo, então, não há dúvida alguma que se esses filhos de Deus são esses seres anjos, no contexto histórico, certo. então estamos a tratar de anjos que na verdade coabitaram com essas mulheres, que são as filhas dos homens, certo. e resultaram em seres gigantes. Alguns acabam tocando o assunto ligado a Caim e o Sete, dizendo-se que a linhagem de Caim e a linhagem de Sete se misturou e desta forma surgiram anjos. Mas se nós olharmos para a Escritura, Sim. não no sentido cronológico, mas no sentido eterno da palavra de Deus, a primeira carta aos Coríntios 15:30 nos revela que a união de duas pessoas com hábitos diferentes gera uma corrupção. Certo. O que poderia resultar da junção dentre os filhos de
de Caim e Sete seria uma corrupção moral e não necessariamente uma alteração no corpo físico. Isso nós encontramos quando olhamos para a história de Israel. Quando os israelitas estão no deserto, Deus diz que não se misturem aos povos pagãos, para que não vos desviem e adorem os outros deuses. Para que se cumpra o mandamento que diz que adorais o Senhor teu Deus. Não criarás imagem alguma, nem do céu nem da terra, porque Ele é único e verdadeiro. Certo. É por isso que temos a vida eterna. E diante disto Cristo anunciou que a vida eterna está nisto, de conhecermos a Deus, que Ele é o único e verdadeiro, e que mandou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então, estamos a caminhar sublinhando os pontos essenciais que nos colocam numa interação cronológica, não é? Porque estamos a olhar a ordem cronológica dos fatos, certo, mas essa ordem cronológica não é vencida quando interpretamos a palavra de Deus, porque ela é eterna. Já que Pedro diz que a interpretação da mesma não pode fugir de uma ligação de um ponto ao outro, porque é um único Deus que inspirou a vários. Sim, senhora. Então, eu em particular, não estou a concordar nessa concepção de que a mistura entre a linhagem de Sete e de Caim tenha trazido gigantes. Porque a consequência aqui é direta. Os filhos de Deus coabitaram com os filhos dos homens e surgiram gigantes. Certo. Esta é uma discussão teológica muito interessante, porque eu já ouvi esta versão também de fato, a palavra usada aqui em Gênesis 6, 4 filhos de Deus, que é Benai Elohim em hebraico, de fato aparece também no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, quando os filhos de Deus, exatamente, e também no livro de Jó 38:7 usa a mesma expressão, filhos de Deus, referindo-se aos anjos. De fato, esta é a questão que muitas das vezes os que levam esta escritura para a questão dos filhos de Caim e de Sete não conseguem explicar dentro do contexto largo porque que a expressão filhos de Deus é aplicada para os anjos em outro contexto, mas neste contexto já não podem ser anjos. Mas aqui há uma questão também que de debate teológico que tem que ver com o fato de os anjos não se darem em casamento. E este tem sido o argumento principal que se tem usado para dizer não, filhos de Deus não podiam, se são anjos não podiam ter relações sexuais com filhas de Deus e dali a sair uma prole, porque anjos não se podem dar ao casamento, anjos não se relacionam fisicamente com as mulheres. E qual é a vossa resposta para esse tipo de questão? Primeiro quero dizer que a questão de Gênesis 6, versículo 4, ela está muito bem clara. Quando nós falamos de filhos de Deus, no Antigo Testamento predomina, claro, a questão dos anjos. Sim. E o livro de Jó, que foi mencionado, é que mais fala sobre isso. A primeira aparição no primeiro capítulo de Jó já vai falar da aparição dos filhos de Deus diante de Deus. E estava lá também o diabo. Os anjos apareceram diante de Deus e são chamados como filhos de Deus. Deixaram o seu uso natural, como vem aqui, e ele já explicou muito bem explicado e claro. O que eu estou a dizer em relação a estes anjos em particular, são mencionados, não é dogma. A ser verdade que estes foram os anjos, seriam estes os anjos que o Judas e o Pedro estão-se a referir? Pode ser que sim. Mas temos que lembrar que a existência dos anjos, ou a existência de Deus, é eterno. Nós temos, como ele falou, acontecimentos e as explicações no contexto cronológico, que é quando é que aconteceu e depois disso o que é que aconteceu. O capítulo 6 já traz essa sequência cronológica que poderia ser usado como momentos apocalípticos, que é Deus permite acontecer uma coisa que muda o decurso da história da humanidade. Isso chamar-se
apocalíptico, que é, neste caso, um caso inédito em que os anjos se envolveram com os seres humanos. 2. Estes anjos, pode ser estes, pode ser muitos outros que deixaram que deixaram a sua posição, o intento natural de Deus. Pode ser muitos outros. Foram condenados, foram acorrentados e aprisionados. Portanto, não interessa muito se são estes aqui em particular. Estes anjos aqui, pastor Shauk, pelos vistos, aquilo que a Bíblia fala aqui, Sim. é que estes aqui sentiram-se atraídos pelas filhas dos homens. Sim. Aqui a questão é sexo dos anjos. Elas olharam para as mulheres e ficaram atraídas por estas mulheres. Exatamente. E coloca aqui, a queda destes homens foi mesmo a lascívia. Eles apaixonaram-se por estas mulheres. Eles queriam fazer uma prova, não deixa muito bem claro isto, mas eles decresceram na sua qualidade de anjo, no sentido de que abandonaram a glória que possuíam para ter uma vida igual à dos homens, e relacionarem-se com mulheres e por aí em diante. E é aí onde vem a questão de... minha, quando nós estamos a falar que eles decresceram. Sim. Porque, na verdade, eles não estão na nossa posição. Nós estamos muito mais acima dos anjos. Como seres humanos. Ok. Entende? Como seres humanos, mesmo antes de aceitar Cristo. Só como ser humano, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Exato. Nós somos mais Deus que eles. Então eles queriam fazer um Tanto upgrade na o sua... projeto de Deus com o ser humano não Muito é temporário. bem, muito bem. Não é de 70 anos, 120 anos, é eterno. Então eu não diria que eles realmente... eles a palavra que Pedro usa é abandonaram para a nossa posição. Exatamente. Eles subiram para a posição do homem, porque o homem é tão grande. Perante todos os seres que Deus criou, o único ser que mexe a mente de Deus é o ser o homem. Pastor Shauk, que foi feito à imagem e semelhança dele. Pastor Não Shauk, existe um ser capaz de se sentir tão superior em relação congele o seu fio de pensamento, Pastor Shauk. ao ser humano. Nós vamos voltar depois do intervalo para responder a esta questão. Vamos agora, caro telespectador, vamos agora a um pequeno intervalo. Fique aí conosco, continue acompanhando este tema, este debate de fato caliente, anjos caídos. Estamos aqui a falar de coisas muito profundas, estamos aqui a falar de duas castas de anjos. Até agora é aquilo que nós temos como percepção, duas castas de anjos. Uma casta que é esta de anjos que abandonaram seu domicílio, estão neste momento reservados algemas eternas e o julgamento naquele dia. E também temos uma outra casta de anjos, que é a casta liderada por Lúcifer, esta que é a casta dos demônios que nos tem atormentado nos dias de hoje. Estes assuntos são mesmo para serem debatidos aqui no programa O Verbo. Fique conosco que a gente volta depois do intervalo. Até já. Mega TV. Voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sejam bem-vindos a DK Eventos, uma empresa especializada na gestão, produção e consultoria de todo tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e procurement de fornecedores. Informações 82 ou 84 2848 550. DK Eventos. Deixe-nos.
Caro telespectador, estamos de volta ao programa O Verbo. Eu sou seu anfitrião, JC Maloa. Estamos aqui falando sobre anjos caídos. Este tema que realmente mexe com o nosso subconsciente, mexe com toda uma estrutura de conhecimento, pois vários estudos já se fizeram à volta desta questão. Não temos dúvidas de que os gigantes que estão sendo referidos no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, de fato existiram. A arqueologia assim sustenta. Vários estudos foram feitos e foram encontrados diversos artefactos e até esqueletos destes gigantes dos quais a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 6. Mas a questão que estava sendo respondida e que vamos passar agora para o irmão Elder Muat, eu vou levar para o livro de Lucas, capítulo 20. Eu vou aqui citar Lucas, capítulo 20, versículo 34, que diz assim: Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Esta escritura ela é usada para contrariar a doutrina ou a teoria de que Gênesis capítulo 6, os anjos que estão a referir-se ali não podem ser de fato anjos, porque os anjos não podem se casar. Qual é a sua percepção em relação a este assunto? Muito bem. De fato, é um ponto muito forte, ou aparentemente forte, para os que buscam contrariar de que os anjos tenham se envolvido sexualmente ou tenham gerado filhos com as filhas dos homens. Aparentemente, parece ser um ponto muito forte. Afinal de contas, em que contexto nós estamos aqui? Quando os religiosos ou os saduceus buscam ter com Jesus. Eles buscam comparar o mundo presente ou as práticas atuais com o que está nos reservado para o futuro. Isso é, através da esperança ou da glória, esperamos ser semelhantes a Cristo, com um corpo glorioso. Então, eu vejo aqui uma limitação muito bem visível da parte dos que trazem essa questão. Eles descrevem um episódio em que alguns irmãos tenham se envolvido com uma mesma mulher e que e procuram saber o que se espera no futuro ou na ressurreição. E Cristo explica através de como os anjos vivem ou são diante de Deus. Então, olhando para toda essa situação, não temos nenhum ponto negativo para anunciarmos que os anjos, eles não se casam, nem se dão em casamento. Pois estamos a reparar uma situação ideal, uma situação em que Deus criou. Por quê? Porque antes disso, na mesma passagem, em Mateus 20, versículo 29, para o mesmo assunto, sim, Cristo disse: errais, porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, tudo será feito novo, tudo será diferente. Mas antes daí, temos um mundo presente e temos anjos, temos nós seres humanos. Então, não podemos rejeitar a concepção ou a percepção de que por algum momento os anjos podem assumir uma figura do ser humano. Não podemos rejeitar. Eu, pela minha parte, não consigo rejeitar isso. Por exemplo, nós vimos Abraão conversando com os anjos. Deu de comer, lavou os seus pés, hospedou em sua casa e foram em direção a Sodoma e Gomorra. O que acontece quando chegam lá? O povo de Sodoma, que estava habituado a tomar os outros seres humanos para a atividade sexual, certo, e como nós referenciamos como homossexualidade, queriam se relacionar com os anjos. Estavam em que corpo? Numa figura do corpo humano. Muito bem. Então, isto é o ideal para o futuro. Enquanto eles tiveram a possibilidade, pode ser que sim, que tenham entrado por essa via em contato com as mulheres. Pastor Shauk? Bom,
Eu diria, o que o meu colega Helder explicou está mais do que claro. O que Jesus está a dizer é o seguinte: o normal é que os anjos não se casem. Foi por causa disso que estes anjos em particular estão acorrentados. Muito bem. Porque eles deixaram o que é normal. Então não há uma discussão teológica para defender que os anjos não teriam se envolvido com seres humanos por conta do que Jesus falou. Porque o que Jesus falou é o decurso normal. A pergunta seria: e a estes que não cumpriram ou que deixaram o uso normal? Então foram acorrentados, esses foram condenados, aprisionados e esperam o dia do julgamento. É o que eu posso dizer em relação a este posicionamento de pessoas que dizem não é possível que sejam os anjos que se envolveram com os seres humanos. A Bíblia deixa mais do que claro que o normal é que o anjo não se envolva com o ser humano. Então, se envolveu com o ser humano, e Deus já no capítulo, a partir do versículo 9, no mesmo capítulo 6, vai identificar quem são as pessoas que não estão contaminadas. E ele vai salvar esta família de Noé. E o capítulo 7, a Bíblia vai dizer que Deus mandou dilúvio para destruir toda a humanidade. A ira de Deus se manifestou e destruiu toda a humanidade. A pergunta então: o que Deus fez com estes anjos? Judas vem responder: foram acorrentados, estão à espera do dia do julgamento. Quando Jesus morre, não morreu pelos anjos. Por isso, quando ele vai para o Hades, ele não foi pregar para os anjos. Ele veio para resgatar o ser humano. O projeto da redenção não era para os anjos, era para os seres humanos. Por isso faz sentido que estejam acorrentados até hoje. Nós não temos que nos preocupar com estes anjos. Nós temos que nos preocupar em saber que a rebeldia, falhar o alvo, deixar de viver de acordo como Deus traçou que a vida deve ser feita. Homem é homem, mulher é mulher. Esse é o primeiro ponto. Isso traz uma condenação. 2, temos que nos preocupar com os falsos profetas. Sim. É o que Judas e Pedro estão a falar. Exatamente. É o contexto deste versículo. Hoje nós temos falsos profetas, falsos mestres que enganam as pessoas, que desviam as pessoas, que diminuem a eficácia do Evangelho de Cristo para poderem vender o que eles estão a vender em troco de autopromoção. Esses indivíduos é que devem ser preocupação nestas duas passagens do Judas e do apóstolo Pedro. É o contexto do versículo 6 de Judas, é simplesmente o contexto daquilo que ele falou no 2º, 3º, 4º e o 5º versículo. O versículo 4 de 2 de Pedro, capítulo 2, é o contexto daquilo que o apóstolo Pedro já veio falar a partir do versículo 2 também. Que tenham cuidado, lutem pela vossa fé. Vai acontecer isto, já está a acontecer. Os falsos profetas vão surgir. E não só, traz a resposta de Deus para esses falsos profetas. Está a dizer, de igual modo que Deus condenou, que Deus aprisionou até os anjos, Ele fará isso. Não vai poupar o julgamento de Deus aos falsos profetas. Não vai poupar a ira de Deus contra os enganadores, os que se levantam e perturbam as pessoas para não adorar a Deus. Deixa-te falar sobre o perigo dos falsos profetas para entender por que Judas e o apóstolo Pedro estão a falar isso. O propósito de Deus na criação do ser humano é para que o homem adore a Deus. Esse é o propósito. O livro de Efésios capítulo 1 vai falar sobre isso. Vai dizer que Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou. E tudo isso que Ele fez por nós vai dizendo para o louvor da sua glória. Deus fez o ser humano para adorar a Deus, não para adorar o outro homem. Os falsos profetas vão desviar a glória de Deus para eles. Então isso é um grande perigo. É o que os anjos também fizeram.
de deixar o uso comum, a sua natureza e começar a se envolver com os homens. Esse é o contexto que está nessas duas passagens. Falando de anjos caídos, a nossa preocupação, como eu disse, tinha que ser de lidarmos com esta questão daqueles que abandonam aquilo que é a sua posição para envolver-se com algo que está fora do projeto de Deus. Esta ideia ficou muito bem clara. Caro telespectador, as linhas estão abertas, coloque as suas perguntas, aproveite. Aqui temos dois homens que são especialistas nesta matéria. Temos o pastor Shauk e o irmão Helder, que podem tirar com certeza todas as vossas dúvidas. Portanto, entrem em contato, coloquem as vossas questões, liguem para nós através dos nossos números que estão aí na tela. A linha é 84 28 28 000. Eu tenho uma questão, talvez que poderia, de certa maneira, dar uma certa conclusão a este debate, que de fato não é possível concluirmos, mas a questão que eu coloco em relação a estes anjos, já ficamos claros de que de fato são os anjos que se envolveram com as mulheres e tiveram estes filhos, das quais a Bíblia descreve-os como os nefilins. Por alguma razão, nós percebemos que o dilúvio veio por causa desta abominação que surge neste período. Mas também nos apercebemos que a Bíblia volta a falar destes anjos muito mais adiante, no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, quando o povo de Deus ia entrando ou adentrando a terra de Canaã, eles reconhecem estes filhos dos anjos, dos quais denominam nefilins, que eram gigantes e que para eles, eles pareciam como gafanhotos. Como é que estes homens conseguiram sobreviver ao dilúvio? Boa pergunta. Sempre que nós podemos ouvir uma pergunta dessas e dizer boa pergunta. A pergunta seria, Dr. Maloa, nós temos que encontrar a genealogia destes que estão em Números 13. Porque a Bíblia depois não fala sobre a genealogia destes. Estes terminam no capítulo 6. No capítulo 7, a Bíblia afirma que Deus destruiu tudo. Certo. Tudo. Então, tendo destruído tudo, nós temos aqui aquilo que eu falei no início. Não é dogma, não é para criar uma ideia religiosa, nem para... Eu disse que o que Pedro e o Judas estão a falar não pode estar não pode estar focado apenas no Gênesis capítulo 6. Certo. Porque a história da humanidade e dos anjos continuou. Continuou. Respondeu a pergunta. E para si, irmão Helder, eu tenho uma outra questão para si. Se nós avaliarmos o livro de Pedro, o primeiro livro de Pedro, capítulo 3 de Pedro, versículo 18, a Bíblia diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O entendimento que se tem, depois vem no versículo 20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nele, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas. Conseguimos perceber claramente que Pedro aqui está falando de estes anjos caídos, e a Bíblia diz aqui que Jesus Cristo pregou... temos alguém em linha? Temos alguém aqui? Sim. Caro telespectador, boa noite. Estamos lhe escutando. Não temos retorno. Bom, não temos retorno. Eu vou retomar aqui ao meu ponto. Já temos retorno? Sim. Não temos retorno, não temos retorno.
a questão que eu estava a colocar é, nós vemos que estes anjos têm um tratamento direto de Jesus. Tanto que um plano de salvação para estes anjos, porque Jesus Cristo teve que descer para pregar para estes anjos. 1 de Pedro, capítulo 3. Sim. A primeira coisa que precisamos entender é que para os anjos não há esperança. Não há esperança para a salvação. Por que dessa afirmação? Quando Cristo morre na cruz, os seres humanos, somos nós quem Deus amou. A palavra fecha completamente isso, não deixa nenhuma hipótese. Congela, temos alguém em linha, telespectador, boa noite. Pode continuar, não estamos a ter tempo para continuar? Sim. Congela essa hipótese da salvação de qualquer tipo de anjo. Porque se nós formos a ler aquilo que é o cerne da Bíblia, que é João 3,16, boa noite. nós encontramos bem explícito. Porque Deus Sim, boa noite. de maneira Temos que... alguém em linha? Temos alguém em linha? Sim, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, com quem temos o prazer de falar. Aqui fala o Kedman Matin. Pode repetir o seu nome? Kedman Matin. Sim. Sim, eu gostaria de fazer uma questão acerca do tema que está muito interessante. Sim, sim. E gostaria de perguntar, os anjos caídos podem ser ser considerados como os tais falsos profetas que têm se rebelado se vangloriar nos últimos tempos? Certo, está certo. Ficou a sua questão, muito obrigado, está perceptível. Os anjos caídos podem ser considerados falsos profetas. Responda só a pergunta que eu coloquei e pode também fazer link com esta pergunta que o nosso telespectador colocou. Esta questão é sobre... Os anjos caídos podem ser considerados falsos profetas. Podemos considerar os falsos profetas. Os falsos profetas. Exatamente. Vou começar pelo último. Sim, sim. Claramente que não. O falso profeta é um ser que está investido ou possuído pelo espírito do mal, então para profanar contra a palavra de Deus. Exato. Então isso aqui é o falso profeta. Então vindo para aqui eu dizer que não há nenhuma opção ou para a salvação dos anjos. Porque se nós formos a olhar aqui detalhadamente essa passagem bíblica, nós encontramos que os rebeldes foram, aliás, esses espíritos foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Aparentemente, parece ser uma expressão de longanimidade para o arrependimento. Mas para os anjos não existe nenhuma esperança para o livramento. Então, e a palavra é clara, não pode contradizer-se a si mesma. Os espíritos estão em prisão. E se estão em prisão, foram reservados para o tempo do juízo. E se nós somos a olhar a ordem cronológica dos fatos, nós assumimos que esses seres angelicais referidos pelo Pedro, tanto como Judas, são anjos que tiveram sua rebeldia antes da vinda de Cristo ao mundo, para o cumprimento do plano da salvação. Pelo que esses foram colocados no juízo, só estão à espera do seu dia final, de um juízo que vai se consumar para o lago do fogo e enxofre. Pastor Shaul, não há nenhuma esperança para estes. Quando os homens se rebelaram, Deus criou um plano de salvação. Olhamos para esta escritura e nos apercebemos que houve uma pregação que foi feita no inferno por parte de Jesus a estes espíritos. Qual era o propósito? Nós temos que entender que o ser humano também é chamado de espírito. Primeiro é preciso entender isso. E quanto a estes anjos de que a Bíblia está a falar, tanto o Judas como o Pedro não está a dar esperança para estes anjos. Eu diria que até o diabo terá uma oportunidade. Significa que há uma luz verde. Quando ele vai ser aprisionado, depois vai ser solto, vai ser dado essa oportunidade. Mas de acordo com as escrituras, ele já definiu o seu destino. Ele não vai querer essa oportunidade. Então Deus não é tão mau
para com a sua criação. Ele deu a oportunidade. A Bíblia toda, ela mostra Deus cheio de misericórdia e da graça. Certo. Plano para salvar a humanidade. Plano para salvar. Até para reconciliar a natureza. Deus tem esse amor tão grande que Ele deu o espaço para a conversão. Mas estes anjos em particular decidiram tomar uma posição. É igual o ser humano que hoje decide não querer mais ser aquilo que Deus lhe criou para ser. Não é porque Deus não ama. Há pessoas que perguntam, mas será que Deus vai levar tantos moços bonitos para o inferno? Não, a misericórdia de Deus vai permitir com que eles vão para o inferno porque é o que eles querem. O amor de Deus vai permitir isso porque é o que eles querem. Mas se eles tomarem uma decisão e clamar pela misericórdia de Deus, eles têm salvação. Tá certo. Eles têm salvação. Muito obrigado, caros convidados. Muito obrigado, telespectador, por estar conosco, por ter interagido conosco, por acompanhar o programa O Verbo com o tema Anjos Caídos. Fique aí, porque depois do intervalo eu irei dar as considerações finais. Até já. Estamos de volta. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz. Sejam bem-vindos a DK Eventos, uma empresa especializada na gestão, produção e consultoria de todo tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e procurement de fornecedores. Informações 82 ou 84 2848 550. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Telespectador, hoje falamos sobre anjos caídos. Você que acompanhou-nos pode perceber que existem duas castas de anjos: os anjos caídos de Judas 6, mas também aqueles que se rebelaram e estão neste momento atormentando a humanidade, liderados por Lúcifer. É muito importante que nós saibamos disto, porque os próximos programas, quando formos a falar de possessão, libertação, marido e mulher espiritual, nós iremos tocar sobre esta questão de anjos e demônios. Então vai ser muito importante para que você, aí em casa, tenha percepção profunda do que realmente são anjos caídos. Nesta edição, nós podemos nos aperceber que os anjos caídos, dos quais nós estivemos aqui a discutir, são aqueles que abandonaram o seu domicílio, a sua autoridade. E foi aqui dito de forma conclusória que é muito importante que a humanidade e a criação de Deus permaneça naquilo que Deus
criou, naquilo que Deus estabeleceu, nos parâmetros daquilo que Deus colocou. Se eu sou homem, eu devo me permanecer na minha qualidade de homem. O animal, na sua qualidade de animal. E todos os outros seres devem se relacionar dentro daquilo que foram os parâmetros colocados por Deus. Nós, que somos homens de Deus, nós que temos o conhecimento da verdade, devemos permanecer neste conhecimento. Devemos ser fiéis à palavra de Deus. Não podemos abandonar aquilo que é o preceito divino, aquilo para o qual Deus nos colocou, para decrescermos naquilo que é a nossa autoridade e fazermos algo que esteja fora da autoridade do nosso Pai Celestial. Caro telespectador, você que está aí em casa, que com certeza tem um chamado da parte de Deus, pois se você está vivo neste momento e se você escutou este programa até este momento, assistiu este programa até este momento, escutou-nos pela Mega Rádio ou assistiu-nos pela Mega TV, com certeza que há um propósito da parte de Deus para a sua vida. Se você ouviu este ensinamento, se você acompanhou este debate, é porque Deus tem um propósito com a sua vida. Não abandone aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Procure andar dentro do parâmetro daquilo que foi estabelecido por Deus na sua vida. Que com certeza Deus terá um fim glorioso para si, para a sua vida e para todos aqueles que consigo convivem. Na próxima edição do programa O Verbo, próxima terça-feira, às 17 horas, eu, JC Maló, estarei de volta consigo para falarmos sobre a morte. É importante que a gente fale sobre a morte, porque nos dias de hoje há muito temor à volta disto. E há muitas teorias à volta disto. O que é que Deus, a palavra, o verbo, fala sobre a morte? Portanto, você não vai querer perder este debate sobre a morte. Você vai estar conosco na próxima terça-feira, às 17 horas, neste programa que contará, obviamente, com convidados especiais, especialistas nesta matéria, especialistas na Bíblia, que vão trazer perspectivas teológicas, bíblicas, de sabedoria sobre o que é a morte segundo a palavra de Deus. Mais uma vez, eu me despeço de si, continue acompanhando os nossos canais, continue acompanhando os nossos programas aqui na Mega Rádio e Televisão. Eu sou JC Maló e voltarei a ver-te no próximo programa, O Verbo. Muito boa noite e até lá.